Mensagem no chat enviada por Marília Fernandes. Alan, te acompanho desde o Rio Grande do Sul. Ó, que legal. Você é um cachorro, nunca mais te abandonei. Só não tenho condições de ser assinante, te amo. Obrigado. Valeu, Cláudio. Papini, sou membro fundador da Timeline, também da Brasil Paralelo, GP, Gazeta do Povo, Oeste e uma dezena de canais conservadores. Tenho até medo de somar tudo. Botou ali. Já sou um caipira chato que só fala de política. O brasileiro conservador não quer saber. Tá foda. É, brabo. Obrigado, Papini. Vamos insistir, né? Clésio, pessoal, não tem como fazer para quem mora no Brasil. A solução é de fora. Solução pesadíssima. O povo brasileiro está de mãos atadas. Eu também acredito muito nisso, tá? Que realmente há muito o que fazer do lado de fora, mas tem que ter um povo que deseja, né? Esse que é o ponto. A Elisete, boa tarde, meninos. Que tristeza esse povo comemorando a morte do nosso irmão. Também a injustiça com Bolsonaro. Transformando minha indignação em ação, vou continuar falando, me posicionando. Continue nos ajudando. É isso mesmo, Elisete. Thiago, desde o Terça Livre, achei que as sanções poderiam mudar, agora não sei se é o terceiro timeline, né? Achei que as sanções poderiam mudar os rumos desse julgamento de alguma forma, mas infelizmente estamos indo para um caminho mais difícil. Que Deus tenha misericórdia do povo de bem e do povo brasileiro e do mundo. Abraços. Não sei se é interessante para vocês, é hora de partir do Brasil? Qual é a opinião de vocês? Eu admiro demais a Timeline, continue pelo amor de Deus. A gente sabe desse negócio do Pix, sim, mas tem alguns entraves, algumas coisas que a gente está vendo, tá, Virgínia? E sobre sair do Brasil, é uma decisão muito pessoal, né? Não pode ser dado de modo genérico. 60 segundos, Ronaldo, ele botou assim: o Brasil está enfrentando crises políticas, econômicas e morais. Para muitos, isso é apenas fruto da má gestão e da corrupção, mas a palavra de Deus diz algo mais profundo. Zacarias 2:8, Deuteronômio 32:35. A batalha é espiritual. O Márcio Cafre botou isso, é simplesmente desesperador. Não há o que fazer. Falar não surge efeito. Como é que é? Veja o mundo. Veja, deve ser mais ou menos isso, né? Veja, o mundo sabe que aqui não se tem democracia. E o que vamos fazer? Continue falando. Porque mais pessoas precisam ter essa indignação, né, Márcio? É porque não vai mudar de uma hora para outra. Às vezes a gente tem essa vontade, né? Que eu acho até uma vontade válida de ver a mudança logo, de acabar logo com esse mal que nos aflige. Mas não é assim, na vida real não é assim que acontece, né? Ainda mais numa situação tão complexa como a do Brasil, onde você tem diversos fatores, diversos agentes, né? Você tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Um território enorme, então não vai ser rápido. Mas se tem uma coisa que eu tenho certeza que vai ter efeito, só que não de tão imediato assim, é falar. Tá? Quem falava isso era o professor Olavo. Quando perguntavam para ele, professor, o que fazer? Ele falou: falem e falem muito. Foi assim que os revolucionários conseguiram aplicar as revoluções. Foi com grupos, né, de intelectuais ali, sociedades de pensamento, né, que eles chamavam, falando sobre os problemas, buscando lá soluções para as agendas que os revolucionários queriam implementar, e eles acabaram conseguindo arranjar maneiras de implementar, né? Então, o que a gente tem que fazer agora é usar o mesmo método, mas para o bem, né? Da maneira contrária, ou seja, como resgatar a tradição e os valores. Falem, não parem de falar. Mas eu contei aqui, faltam 45. Não é à toa que eles querem mataram o Charlie Kirk, né? Porque a única coisa que ele fazia era o quê? Falar. Falar. Elaine, e o Mauro Cid não vai nem perder o visto para os Estados Unidos? Pois é, eu acho que corre o risco sim, tá? Vamos ver. Marco, as prováveis novas sanções americanas podem pegar também o núcleo do poder na pessoa física, o próprio presidente? Então, é na pessoa física, tá? É na pessoa física. Em relação ao Lula, eu acho que não seria agora o alvo, né? Porque o problema surge pelos ministros que condenaram. Então, hoje, quem está aí, vamos dizer, na fila, né? Flávio Dino, Carmen Lúcia e Zanin, né? Estariam aí na fila para receber sanções depois do Alexandre de Moraes. E pode acontecer também de tarifas, tá? Pode acontecer também de tarifas aumentarem no Brasil. É uma arma que o Trump faz, até de embargos econômicos. Ou seja, a gente não sabe. A próxima decisão que o Trump fizer em relação ao Brasil vai ser muito interessante, porque ela vai mostrar o nível de interferência que o Trump vai estar disposto a fazer. Tá?
Porque é como uma Cuba, né? Cuba você faz logo um bloqueio, você faz um embargo econômico, tá? Eu não duvidaria que ele possa, pode ser que ele não faça isso de imediato, mas que ele possa ameaçar fazer, e caso nada mude, lá na frente, ele realmente fazer algum tipo de embargo. Josué, imigrante no status do Zap, comemorando morte de Charlie Kirk aqui em Estados Unidos. Vive em Orlando, veio para cá com visto de turismo e hoje tem green card. Denuncio onde? Ele era meu colega, tenho outras provas. Rapaz, eu não sei aonde que você poderia denunciar, mas eu acho que você pode mandar ou uma DM ou um próprio comentário lá no perfil tanto do Departamento de Estado americano quanto no perfil do Marco Rubio. Com certeza devem ter outras pessoas que verificam esse perfil, falando que você tem uma denúncia a fazer, né, sobre imigrantes que comemoraram a morte de Charlie Kirk, perguntando aonde você pode fazer essa denúncia. Eu acho que eles vão te responder. Tá bom, Josué? De verdade, tá? Eu acho mesmo. Bem, agora, Giovana, agradeço toda a informação verdadeira que vocês nos passam. Vocês podem falar algumas palavras de esperança? Por favor, digam que tudo ficará bem logo. Aqui está tudo muito complicado e difícil. Realmente está ficando complicado continuar. Olha, eu tenho certeza que tudo vai acabar bem, mas eu não tenho certeza quanto tempo vai levar. Principalmente porque as pessoas de bem precisam mostrar sua indignação. As pessoas de bem, elas precisam se manifestar, gente. Talvez seja necessário mesmo fazer uma greve geral no Brasil, né? Então, os grupos precisam se organizar, políticos, empresários, todos, tá? Unidos por um Brasil, né? Do jeito que as pessoas querem, né? Que o povo quer. Agora, se não fizerem nada, se todo mundo ficar parado, vai se resolver? Talvez sim, mas vai levar muito mais tempo. Muito mais tempo. Juliane, cadê o decoro na mesa do STF com o juiz fazendo piadas e rindo durante a decisão de pena do Bolsonaro? Indiretas a Fux, é um circo. Que Deus nos abençoe. Aqui em meu restaurante vocês têm lugar cativo no horário do almoço na TV. Que legal, Juliane, obrigado. E o José Pedro, na Segunda Guerra a Alemanha tinha a melhor e maior tecnologia, mas foi sufocada pela União Soviética e Estados Unidos. Trump conseguirá segurar globalistas, mais Rússia, China, por muito tempo? Sem Deus conosco, não venceremos. Isso eu concordo, tá? Sem Deus não tem vitória real, né? Você pode ter uma vitória momentânea, mas na verdade pode acabar sendo a origem de um mal pior no futuro. A questão que eu acho, ô José Pedro, é que existe aí uma parte dos globalistas, tá, que está insatisfeita com a situação atual. Acho que tem um racha dentro dos globalistas. Uma parte deles ali, da elite econômica, acabou apoiando o Trump por alguns interesses. Eu ainda estou mapeando isso, tá? Mas é uma questão que eu vejo. Os globalistas da Europa, esses são absolutamente contra o Donald Trump, né? E esses sim que eu acho que vão ter problemas graves com a Rússia e a China se a coisa continuar do jeito que ela está. Mas aqui eu precisaria de muito mais tempo para te explicar isso no detalhe, tá? Então a gente vai falando aqui aos poucos. José Pedro. Em paralelo, assistir Fundação, não recomendo, na Apple TV, serviu para refletir sobre o ser humano evoluindo sem Deus. Oco. Avançar na tecnologia em nada nos evoluiu. Isso é muito importante que o José Pedro está falando aqui, porque a maioria das pessoas entende evolução por avanço tecnológico. O avanço tecnológico, né, e melhoria da sociedade, ou melhoria da humanidade, ou entendimento, uma elevação maior do ser humano, do espírito humano, são coisas completamente distintas. Eu gosto da fala do Paulo Francis no Roda Viva, em que ele fala o que é a ida do homem à lua. Ele fala um troço chatíssimo, né? Você gastou todo aquele dinheiro, fez tudo aquilo, aquele foguete e tal, e chegou num lugar para ver o quê? Areia e pedra, né? Coisa que a gente tinha aqui, né? Ele fala, muito mais importante para a humanidade foi ter escrito o conto de Édipo, né? Olha que profundidade dessa frase, né? Eu gostei muito do Paulo Francis ter dito isso, né? É muito mais importante uma obra literária que revela algo, né, do espírito humano do que um avanço tecnológico, né, que não nos traz nada diferente, né?
em relação à alma humana, em relação àquilo que é o mais importante do ser humano. E aí nem se fala do cristianismo, né? Nem se fala das verdades espirituais. Aí é mais profundo ainda do que a própria literatura humana, né? Meramente humana, né? Empresários são de direita e bancam a UOL. Ela é dona da máquina de cartão amarelinha. Pague bem que pague seguro. Fatura anual de 440 bilhões. Olha só, faturamento, né? Anual de 440 bilhões. Pois é. Boicote já. Bancamos nosso mal. Uma luta começa aí. Imploro, olhem o direct do Instagram do Alan e da Timeline. Falar aqui pro Alan dar uma olhada, tá, Rafael? E eu concordo, tá? A gente tem que parar de financiar essas empresas que, para elas, a morte do Charlie Kirk foi necessária, né? Infelizmente. Você tem razão. E o Vus, Alan Max, garoto do placar da rodada, tá falando lá com... E os demais. Na opinião de vocês, Olavo de Carvalho é o maior brasileiro da história? Viva o Bolsonaro, viva. É isso aí, Vus. Cara, o Olavo de Carvalho, sem dúvida nenhuma, marcou a história do Brasil, né? É difícil mensurar, né? Essa coisa dos rankings, né? Eu não sou muito fã de fazer ranking porque eu acho que é sempre meio injusto, né? Você tem momentos históricos diferentes, você tem necessidades diferentes daquele país, você tem áreas de atuação diferentes, ou seja, é sempre difícil, né? Dom Pedro I foi importantíssimo para o Brasil, Dom João VI foi importantíssimo para o Brasil, né? O próprio Dom Pedro II, né, foi importante para o Brasil, apesar de alguns erros graves ali cometidos, mas, ou seja, Princesa Isabel, né, pessoa incrível, também foi muito importante. Se você vai elencando ali vários, Carlos Lacerda, Gustavo Corsão, né, ou seja, Jackson Figueiredo, você tem vários ali que foram importantíssimos para a história do Brasil. Eu não sou muito fã de rankings, tá? Mas, sem dúvida nenhuma, o Olavo de Carvalho foi um dos maiores aí para o Brasil. Por exemplo, Machado de Assis, né? Que atuou na literatura, mas que foi importantíssimo. Monteiro Lobato, importantíssimo. Então, assim, é difícil fazer esse tipo de ranking, tá? Eu acho que esse tipo de ranking acaba sendo injusto. Mas, sem dúvida nenhuma, que foi um dos maiores, né? E como filósofo aí, é um dos maiores filósofos que o Brasil já teve, sem dúvida nenhuma. Depois que descobri que era a Globo, senti falta de uma voz que cheguei a acreditar no Reinaldo Azevedo. Pois é. Como é que é o nome deles? Nando Moura, né? Não, acho que é Felipe Morro Brasil e na Joyce. Né? Que bosta, hein? Minúsculos mesmos. Pois é, né? Infelizmente, muita gente foi enganada com esses caras. André Leal. O poder da narrativa deveria ser algo muito combatido, delatado, como vocês vêm fazendo, pois uma narrativa prendeu, condenou e matou o maior ser que pisou na terra, Jesus Cristo. Verdade, perfeito. Trocaram ele por Barrabás. É lamentável. Perfeito, André, é isso mesmo. Maurício. Luiz Felipe de Orleans e Bragança seria opção para Bolsonaro apoiar caso não consiga disputar 2026. Seja por motivo de saúde ou sacanagem. Seria uma opção ótima para quebrar o esquema do Centrão. Rapaz, eu acho que sem Bolsonaro é muito difícil falar em eleição, tá? Então eu acho que agora o momento não é pensar no substituto do Bolsonaro, é pensar em reverter essas condenações absurdas, sem crimes, que aconteceram, tá, gente? Eu não acho que agora é hora de pensar nisso, agora é hora da gente buscar a reversão disso. É absurdo o que está acontecendo, é completamente absurdo, seja pela anistia, seja com mais pressão dos Estados Unidos, seja com uma greve geral, a gente precisa buscar isso nesse momento. É difícil pensar em eleição numa situação tão injusta como a que a gente está agora. Hermes, como está a situação de Moraes junto à Magnitsky? O banco bloqueou as contas dele, está recebendo normalmente ou é sigilosa essa questão? Olha, é sigilosa, tá? Mas eu acho que a gente vai saber logo. A CNN disse que os Estados Unidos deve trazer novas sanções contra bancos brasileiros, tá? Deve trazer sanções contra bancos brasileiros. Então vamos esperar para ver. Foi durante o programa que saiu essa informação, ainda não consegui confirmar. Eu sei que a CNN realmente falou isso, mas eu não consegui confirmar com nenhuma fonte americana ainda essa informação. Então a gente vai aguardar e é bem provável que isso aconteça, tá?
Vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Luziane, enquanto ficamos de Deus, Pátria, Família e Liberdade, nas 4 linhas, eles foram ao ataque. Olha que até o Twitter dos advogados de Bolsonaro disse, com todo respeito, PQP, não é à toa onde estamos. Obrigado, Luziane, eu te entendo perfeitamente. Wellington, portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Romanos de 1 a 18. Mensagem do maior apóstolo de Cristo. A justiça de Deus não tardará. Que Deus abençoe e continuem firmes na luta. Amém. Obrigado pela mensagem. Deus abençoe você também, Wellington.